Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para continuarmos esse programa que o Senhor tem nos abençoado tanto através dele, casamento instituído por Deus, casamento bíblico, como é o lar de servos de Deus na presença do Senhor, daquilo que é o plano do Senhor para nós. Estou aqui com o pastor Wallace Rossetti e eu vou pedir a ele que leia o texto e coloque para nós. Nós vamos tratar hoje de um assunto muito interessante. Eu não vou falar nem que é Áquila e Priscila, não. Nós vamos falar aqui hoje de Priscila e Áquila, dois servos de Deus, um lar abençoado pelo Senhor, que entenderam o plano de Deus e o que Deus tinha no chamado deles para a obra do Senhor e como Deus abençoou essa família. Pastor Wallace, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Diniz, a paz do Senhor aos nossos irmãos, a todos que nos acompanham. O texto bíblico que nós estaremos lendo é em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, no verso de número 26. Diz assim a palavra de Deus: E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. A palavra de Deus está nos falando de uma experiência muito importante desse casal, Priscila e Áquila. Na verdade, quem estava ali falando era Apolo, um servo de Deus, uma pessoa decidida pelo Evangelho, pela palavra do Senhor. E a palavra nos fala que o casal ali teve uma participação muito importante, porque eles ouviram o que Apolo falou, viram o que ele falou e diz a palavra do Senhor, e declararam mais pontualmente o caminho de Deus, Então, mostrando não que Apolo era já um servo de Deus. O que eles descortinaram ali em conjunto, ambos, era esse trabalho conjunto do casal, mas anunciar algo a mais, Talvez a palavra da vida, talvez um mistério que precisava ser desvendado e que eles puderam ali, através do testemunho dos dois, trazer uma palavra ali junto com Apolo. Então, mostra aí, eu queria dar o início falando a respeito, principalmente, do trabalho que o casal, nesta obra, nós temos vivido isso, a importância do casal trabalhar junto, Geralmente o casal está na presença do Senhor, mas eles estavam ali no campo, estavam ali realizando a obra do Senhor e eles puderam ali compartilhar com Apolo aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles vivenciaram na presença do Senhor. E diz a palavra que eles assim, e declaram pontualmente o caminho de Deus, ou seja, aquilo que o Espírito Santo está guiando as nossas vidas, E esse casal, eles viveram experiências notáveis, nós podemos ver em vários textos da Bíblia, sempre mencionando, Priscila e Áquila, E aí o pastor Diniz tem uma colocação muito interessante para nós sobre esse assunto, pastor Diniz? É muito interessante, porque eles estavam ouvindo ali Apolo, e a Bíblia faz, assim, nos dá informações sobre Apolo, dizendo que ele era eloquente e profundo conhecedor das Escrituras. Está aqui no texto bíblico, os versículos anteriores ao que nós lemos. Ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Mas tinha um detalhe, ele só era batizado, ele só conhecia o batismo de João. E o que Priscila e Áquila vão falar para ele é sobre o batismo com o Espírito Santo. E isso é maravilhoso. E aqui, a ressalva que eu falo, e me marcou muito, quando eu era jovem ainda, eu vi o pastor Dodge falando sobre esse texto bíblico, e ele falava assim, olha, notem uma coisa, aqui é Priscila e Áquila. Áquila era o marido dela. E diz assim, não é Áquila e Priscila, é Priscila e Áquila. E aí ele brincou na época, para quem conheceu o Dodge, ele disse assim, isso daqui é igual Dodge e Sarinha. Geralmente eles falam Sarinha e Dodge, Porque a irmã Sara foi essa pessoa muito usada por Deus. O pastor Dodge foi presidente do presbitério. Mas a irmã Sara, ela era muito usada, muito conhecedora da palavra, com muitas experiências com Deus, e como ela foi importante no ministério dele. E ele reconhecia isso. Ele disse, é Sarinha, e ela era muito expansiva, até hoje. O pastor Dodge partiu, a irmã Sarinha está aí com 95 anos,
e ela era muito expansiva, muito falante, e ele mais contido. Então ele falava assim, olha, é Sarinha e Dodge. Ele disse, é igual Priscila e Áquila. Naquele tempo era muito comum o homem, né, ter um lugar de destaque, principalmente naquele tempo, mas naquele tempo ela já tinha um lugar importante. E aos olhos do Senhor, na verdade, não tem alguém mais importante no casamento. Não é o homem que é mais importante. Ah, mas Áquila é pastor. Ela não era pastora. Mas aqui está dizendo, e está dando uma ênfase a ela, e dizendo que ela estava ali, Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus, certamente falando a ele acerca do batismo com o Espírito Santo que ele não conhecia. Declararam mais a ele. E não foi Áquila que era pastor, ela participou. Eles declararam, Priscila e Áquila, instruíram a Apolo, que foi tão usado pelo Senhor lá na igreja primitiva, instruída por eles. Então aqui mostra uma coisa, a mulher tem uma importância muito grande na vida do marido. Seu marido é pastor, seu marido é um diácono, você não é inferior a ele diante do Senhor porque você não é diaconisa ou você não é pastora. Porque você, mulher, e o seu marido, o homem, todos dois trabalham com um objetivo: a glória do Senhor Jesus. O título para nós, diz a palavra de Deus, cada um fique na vocação em que foi chamado. Mas a mulher não tem um lugar inferior na obra de Deus. Tanto que o Senhor aqui não vamos falar aqui que Lucas, que está escrevendo Atos dos Apóstolos, colocou ela num lugar de destaque. Não, é o Senhor, é o Espírito Santo que está dizendo, olha, aqui, nesse caso aqui, não é Áquila e Priscila, não. Aqui é Priscila e Áquila. Ela é minha serva, ela tem uma função na obra do Senhor. E aí, Wallace, eu quero te falar de uma coisa que eu aprendi com o Amadeu, quando eu era obreiro dele ainda. Tinha um diácono na igreja e o diácono viajava para o sul do estado. E a esposa era uma serva do Senhor, mas ela procurou Amadeu para reclamar. Amadeu, olha, isso não está certo não. Meu marido sai no fim de semana, vai para o sul do estado, fica lá, ele tem família, eu não quero mais meu marido viajando não, para trabalhar, ele é um diácono, está à frente de uma igreja lá, e fico eu aqui, a família, e o marido não dá atenção. E a verdade é que ele era um rapaz muito atencioso com a família, a semana inteira muito atencioso, e às vezes no fim de semana ele saía para dar uma assistência a um trabalho ao rebanho do Senhor. E aí vem aquela história, né? Ela não acompanhava, talvez até não pudesse por causa dos filhos pequenos, mas quantas servas de Deus acompanham os maridos? Em viagens, em trabalho, na obra do Senhor. E ela estava reclamando, Amadeu, eu não acho certo o meu marido e ele não quer parar de viajar, ninguém estava obrigando ele a viajar, ele não quer parar, ele quer sair, quer pregar o evangelho. E Amadeu falou para ela uma coisa que eu gravei e nunca me esqueci. Olha, seu marido, antes de se converter, ele vivia ausente de casa, nos botecos, vivia no mundo, era um mundano, com costumes, maus costumes, era um mau marido. Você tem hoje um servo de Deus que sai para pregar o evangelho, que é um homem bom, é um homem correto, dá atenção para a família. Você, ao invés de estar reclamando do seu marido estar saindo para pregar o evangelho, você devia estar glorificando ao Senhor, porque seu marido hoje prega o evangelho. Porque eu sei quem seu marido era antes de se converter e o problema que ele era na família. E hoje ele é um pregador do evangelho. Então está aqui. É Priscila e Áquila. É a mulher entendendo, olha, meu marido é uma bênção e eu vou ser uma bênção com ele. Eu tenho uma participação nessa bênção. Meu marido é o pastor, mas eu não sou menor do que ele diante do Senhor. E eu posso sair com ele para pregar o evangelho e anunciar o evangelho. E mais do que isso, como nós vamos ver no outro texto que você vai ler aí para nós aí, a igreja estava na casa dela, como hoje acontece muitas vezes. A igreja na obra do Senhor, um casal se muda, mudou, está morando em outro estado, lá não tem a obra. Não tem não, não tinha.
a minha casa agora, a igreja começou aqui, vai começar aqui na minha casa, no meu lar. A maioria das nossas igrejas começam assim, não é verdade? Verdade. O pastor Dini mencionou o texto em Atos, não, 1 Coríntios, capítulo 16, no verso Coríntios 19, diz assim: a igreja da Ásia vos saúdam-vos efetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa, né? A igreja começou. Mas tem um aspecto importante, né, Diniz, aí, né? Aqui está falando que a igreja começou na casa dele. Agora vamos para o outro aspecto, né? Quando a gente fala de família, né? A igreja, quando fala da igreja, a igreja começa em casa, não é lá no templo, né? Então tem esse aspecto. Então aqui, tanto fisicamente como profeticamente ou espiritualmente, a igreja começou na casa, o casal, né? Eles estavam tão envolvidos na evangelização, em realizar a obra do Senhor juntos, que a igreja começa na casa dele. Isso é comum, né? Nós vemos muito isso acontecer no nosso meio, né? A igreja vai para uma cidade, aí começa na casa, e começa a ter os cultos, daqui a pouquinho já tem um grupo de pessoas, já aluga um imóvel e começa ali, né? Então começa na casa. Quantos irmãos, né? Eu tenho certeza que vão nos assistir e lembro como é sua igreja na sua casa, né? Então isso é muito importante e esse aspecto eu acho que isso é fundamental, né? Quando a gente fala de família, né? De igreja, a igreja ela começa em casa, né? Nós somos pastores, mas a obra de Deus ela está estabelecida, ela se consolida dentro de casa, com a família, porque é ali que começa a igreja, né? Porque nós não podemos ser uma pessoa lá fora, né? Mas dentro de casa as coisas não são bem assim, né? Como nós falamos até, eu acho que foi no programa anterior, que o testemunho mais difícil é dentro de casa, né? Que não tem como esconder, né? Então ali é interessante a vida dos dois, né? E esse trabalho, pastor Diniz, a gente fazendo para o lado prático, né? Minha vida toda praticamente foi no campo, viajando para o norte do estado, em vários lugares. E eu tive o prazer de viver isso, né? Porque ia a minha esposa e meus filhos, eu botava um colchonete nos bancos traseiros do golzinho e as crianças iam dormindo lá atrás e nós dois íamos fazer as viagens, cantando, fazer as evangelizações. E isso é um privilégio maravilhoso que Deus estabelece. Eu conheço vários casais, né, na igreja, diáconos, obreiros, que assim fazem a obra juntos, né? E isso é notável, maravilhoso, e o Espírito Santo usa isso, porque é muito importante essa participação conjunta do casal, não é verdade? Wallace, nós não combinamos não, mas eu vou até aproveitar que você me fez lembrar, a igreja começando na casa, a igreja começa na casa, né? E nós ouvimos essa semana, nós estamos nessa fase que nós estamos com um novo presidente na igreja, né? Pastor Gedeuti partiu para o Senhor e o pastor Alexandre é o novo presidente da igreja. E ele, nesse testemunho que ele deu para nós, para os pastores, ele contou um pouquinho da história dele, porque o pastor Alexandre, a história dele está ligada ao exterior, a obra no exterior, quantos países por aí. Nós falamos aqui de Dodge, de Sarinha e Dodge, né? Sara e Dodge, Priscila e Áquila. A igreja começou na casa de Priscila e Áquila, a igreja em Éfeso começa na casa. Falamos aqui que vários lugares nossos a igreja começou no lar de algum servo. Mudou para algum lugar, lá não tinha igreja Maranata, não tinha igreja da obra, e eles começam ali e traz algum casal, traz alguém para conhecer a obra. E aí eu estou lembrando aqui que o pastor contou para nós essa semana a história dele, e quantos países no mundo conheceram a obra através de Alexandre e Gladys, sua esposa. E muita gente até pensa que o pastor Alexandre, e ele esclareceu isso, conheceu a obra através de Gedeuti, porque os dois são gueiros. E, na verdade, o Alexandre nem conhecia Gedeuti quando ele conheceu a obra. Ele conheceu a obra porque ele é primo muito distante de Gedeuti. A Gladys é sobrinha de Gedeuti. E Alexandre, nessa época, não conhecia a Gladys quando ele se converteu. Ele se converte lá em Brasília e nem tinha igreja em Brasília. Mas ele conheceu o pastor Jonas. O pastor Jonas falou para ele da obra, ele já era um servo do Senhor, como Apolo, ele já era um servo, mas falou para ele da obra e da direção do Espírito Santo na obra, ele se maravilhou com isso.
E aí ele contou que ele, ainda relativamente novo convertido, ele conhece a obra e começa a orar pela obra em Brasília, solteiro ainda, depois que ele vem conhecer a Gladys, sua esposa, e a obra começou ali em Brasília através dele, na casa de um servo de Deus, que foi o pastor Hugo. Mais tarde veio ser pastor na obra. Começa lá na casa do pastor Hugo. A obra começando na casa de uma família, através do pastor Alexandre, que era um jovem, diplomata na época, estudando para ser diplomata. E ali uma coisa interessante, que ele fica ali algum tempo, e aí ele casa, conhece a Gladys, casa com a Gladys, e ele muda para Portugal. E lá começou. E aí ele contou isso, e disse assim, olha, quando nós fomos para lá, o Senhor disse, a obra vai começar na sua casa. Ele foi ordenado pastor antes de ir para Portugal, e a obra começou na casa dele, e ele começa culto na casa dele, ele e Gladys sozinho. Depois chegou a primeira filha, aí já tinha 3 na obra. E ali ele começa a convidar amigos, e os amigos, quando ouviam, ele não contou isso, mas ele já me contou isso anteriormente, quando ele ia evangelizar alguém, aí falava assim, mas tem igreja Maranata aqui em Portugal? Tem. Tem culto? Tem. Onde é que é o culto? O culto, ele dava o endereço dele, na minha casa, tal hora. E ele fazia culto. Ele e a esposa faziam culto em casa, os dois faziam culto. Então, quando ele convidava, ele não estava mentindo, não. Tem um culto na minha casa, né? Tem um culto lá, nós temos culto tal dia e tal dia. Aí ele convidava as pessoas para ir no culto na casa dele. A obra já estava estabelecida, é isso. A igreja estava estabelecida em Portugal, há mais de 40 anos, aí uns 50 anos atrás. A igreja estava estabelecida em Portugal e só tinha 2 membros na igreja no começo, Alexandre e Gladys. Depois chegou a primeira filha, a Gabriela, depois vieram outros filhos, mas as pessoas começaram a assistir culto na casa dele e a igreja começou como começou aqui. E aí, meu irmão, onde você estiver hoje, nós temos irmãos em lugares distantes que dizem bem assim, olha, eu estou aqui, a obra está aqui, não tem ninguém aqui, só tem nós 2 aqui, mas a igreja já está aqui, assistindo culto às vezes por YouTube, assistindo por Zoom de alguma igreja que transmite para lá, mas já tem a obra estabelecida naquele lugar. Com certeza, né? Bem, o assunto é muito interessante, mas nós estamos chegando ao final dessa edição, desse programa Casamento Instituído por Deus. Você tem gostado do conteúdo? Então curta, comente e compartilhe. E nos encontramos no próximo programa. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.